foi sua senhora por ela desprezada. Diga assim, desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres ela, porém vendo que concebeu, desprezou-me. Fale, repita comigo, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, repita, humilhou-a. E ela fugiu de sua presença. Agora eu convido você a dar um pulinho lá em Gênesis capítulo 21. Aleluias. Versículo 8 que diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o menino de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abrão, caçoava de Isaque, disse a Abrão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, pois dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aleluias. Podeis assentar em nome de Jesus? Você já vai entender onde eu quero chegar. Talvez você conheça muito bem essa história de Sarai e Agar. Sabe, quando eu olho para esse texto, o que eu vejo nesse texto? Eu vejo duas mulheres feridas na alma, duas mulheres machucadas. Nós vemos muitas pessoas muitas vezes defendendo Sarai, outras defendendo Agar. Mas nessa noite eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre a vida dessas duas mulheres. Amadas, Sarai tinha uma promessa de Deus na vida dela. Deus já havia falado que lhe daria filhos. Só que ela não confiou em Deus. E por ela não confiar em Deus, ela resolveu dar o jeitinho dela. E nós sabemos que a consequência desse jeitinho de Sarai, que ainda Deus ali não havia mudado o nome dela, ela ainda era Sarai. Nós sabemos que isso gerou grandes consequências na família, na casa dela. E eu quero que você pense comigo, que quando eu e você não confiamos em Deus, nós nos machucamos. Eu e você temos promessa nas nossas vidas. Você não é um acaso de Deus. Você não é um acaso do destino, desculpa. Você não nasceu de uma explosão chamada Big Bang. E você não é descendência de macacos. Você é filha de um rei. Você é criatura criada pelas mãos do Criador. Deus sonhou com cada detalhe seu. Eu acredito que quando nós ainda estávamos no ventre de nossas mães, no ventre materno, ali Deus já começou a desenhar cada uma das nossas características exterior. Deus nos ama. E Deus faz sim para mim, para você, assim como fez para Sarai, promessas. Deus tem promessa de bênção e não de maldição para as nossas vidas. Deus tem promessa de vida e não de morte para as nossas vidas. Deus nos prometeu que o Senhor Jesus estaria indo junto com Ele, mas Ele nos deixaria o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Auxiliador, o nosso Ajudador. Então Deus tem promessas para mim e para a sua vida. O problema é que às vezes nós não confiamos nessa promessa. E aí nós queremos dar o nosso jeitinho, porque a gente tem a mania de achar que a gente pode ajudar Deus. E a atitude desta mulher, que não foi sábia, que foi tola,
porque ela decidiu não confiar em Deus e não esperar o tempo de Deus. A atitude dessa mulher gerou nela grandes marcas e grandes feridas. Porque veja que quando ela permite que Agar se deite com seu marido para que concebesse um filho, porque naquela época era permitido, porque existia uma lei que dizia que a senhora que segurasse a criança no momento do parto se tornaria mãe. E aí nós vamos ver por outro lado Agar. Agar, eu acho que ela simboliza muitas vezes as nossas vidas, porque muitas vezes as pessoas julgam muito a atitude de Agar, porque como nós lemos no texto, Agar, quando engravida, quando concebe um filho em seu ventre, ela começa a agir de forma áspera com a sua senhora. Ela começa a ser rude com a sua senhora. Ela começa, como diz a palavra, a desprezar a sua senhora. E aí muitas pessoas julgam Agar por esta atitude. Mas você já se colocou no lugar de Agar? Agar foi vítima da circunstância. Você já parou para pensar que Agar não pôde escolher o homem a qual ela geraria um filho? Você já parou para imaginar que Agar era uma escrava e com certeza os dias dela não eram fáceis dentro daquela casa? A Bíblia diz ali, e a gente consegue entender que eles tinham já uma convivência de alguns anos, porque quando fala de 10 anos que eles tinham saído e que estavam ali na cidade, eu acredito que quando eles saíram do lugar onde o Senhor ali determinou que eles saíssem, onde o Senhor manda que Abraão saia da parentela, que o Senhor tinha promessas para a vida dele, com certeza naquela época ali foi a época em que Agar veio fazer parte daquela família. Mas aquela mulher, ela não pôde escolher muitas das coisas. Eu imagino que eu e você conseguimos nos identificar por algumas vezes com Agar. Sabe por que Agar agiu daquela forma com a senhora dela? Porque ela estava ferida, porque ela estava machucada. Uma mulher, quando é ferida, quando ela é machucada, ela age sem pensar. Ela podia ter agido de forma diferente? Podia. Deveria. Mas o que se espera de uma mulher ferida em seus sentimentos? O que se espera de uma mulher magoada? O que se espera de uma mulher que talvez não podia escolher nem a hora que iria levantar e nem a hora que iria deitar? Que obedecia ordens e que ali naquele momento se viu com um filho em seu ventre. E eu fico imaginando que Agar pensou, é agora que eu dou o troco. E aí nós vemos a história se passando e o desenrolar dessa história. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. E o tempo passa e o Senhor cumpre aquilo que Ele tinha prometido a Sarai. E ela gera um filho em seu ventre. E aí a história muda, porque quando ela gera um filho em seu ventre, o que acontece? Ela se sente a dona da razão, a toda poderosa. E naquele momento que a Bíblia descreve que estava ali Isaac e Ismael, eu imagino uma cena de 2 irmãos brincando. E sabe, quando aqueles irmãos caçou um do outro, mas de forma inocente, eu não acredito que aquelas 2 crianças ali tinham maldade. Mas Sarai naquele momento, ela vê a oportunidade. Eu imagino, e talvez posso estar errada, mas eu acredito que não. Sabe, de devolver com a própria moeda. E aí ela chama o marido. E mulher sabe persuadir o marido, né? Por isso que a Bíblia diz que a esposa sábia edifica o seu lar, mas a esposa tola com as próprias mãos a derruba. E muitas vezes nós somos a tola. Muitas vezes nós deixamos a sábia de lado. Muitas vezes nós nos achamos cheias da razão. Muitas vezes nós queremos colocar-nos no lugar do cabeça da casa e tomar as decisões. Muitas vezes nós somos a imprudente que não oramos, que não buscamos a Deus. E naquele momento foi o que Sarai fez. E Abraão pega, dá um pedaço de pão, um odre de água para Agar,
e despede-se dela e do filho. Olha a consequência de uma mulher ferida. Sabe, amadas, talvez vocês não consigam entender a dimensão dessa palavra. Mas se você conseguir entender a dimensão dessa palavra, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Sabe, muitas vezes, mulheres são feridas pelos seus esposos. Muitas vezes, de tanto ouvirem palavras tão duras, tão cruéis, tão desanimadoras, acabam sendo feridas. Muitas vezes nós vemos mulheres que são violentadas e que carregam grandes marcas no seu físico, na sua alma, no seu espírito. Nós temos a história de Tamar na Bíblia. Tamar que foi violentada pelo seu irmão. Mas talvez o teu caso não foi uma violência física, mas talvez foi espiritual, emocional. Sabe, algo que te feriu, algo que você ainda não conseguiu lidar. Algo que quando você lembra, sabe, quando você toca naquela ferida ainda dói, ainda sangra, ainda machuca. Também muitas vezes as nossas feridas, elas são geradas por grandes perdas. Eu sempre digo que o ser humano, ele não está preparado para perder. Nunca está preparado para perder. Seja às vezes coisas bobas e banais, seja coisas mais sérias, o ser humano não está preparado para perder. Seja você passar por uma perda de um emprego ou a perda de um ente querido. Talvez você foi ferida na tua infância, na tua adolescência. Talvez você foi fruto de uma traição. Talvez você foi fruto de um pai, de uma mãe que não sonharam, que não idealizaram ter um filho naquele momento e que inconscientemente acabaram rejeitando. Eu não sei o que te feriu, mas uma coisa eu sei, que todas nós, em determinados momentos da nossa vida, nós nos machucamos, porque nós somos de carne e osso. E ainda mais a mulher ela é sensível, a mulher ela é diferente do homem. E nós temos visto tantas mulheres feridas e machucadas, tantas mulheres desistindo de lutar pelas suas próprias casas, pelas suas próprias famílias. Nós que estamos sempre rodeadas de mulheres, nós ouvimos mães que estão cansadas de lutar pelos seus filhos. Nós temos visto mulheres que têm cansado de lutar pelo seu casamento. Mulheres que já foram tão machucadas, mulheres que as feridas estão ali tão abertas e que insistem em sangrar e que por muitas vezes desistem até mesmo da vida. Nós temos visto muitas e muitas mulheres, infelizmente, perdendo a alegria de cuidar do próprio lar. Sabe, amada, quando você perde a alegria de cuidar da tua casa, da tua família, é porque alguns princípios precisam ser revistos. É porque você precisa olhar o que aconteceu nessa caminhada que está te deixando assim. Sabe quando o teu relacionamento com o teu marido já não vai bem? É necessário dar uma pausa, é necessário parar um pouquinho e começar a fazer uma autoanálise da situação que está acontecendo ali. Sabe quando você, mãe, não consegue mais se relacionar de uma forma abençoada com os teus filhos, com um bom relacionamento, com bons diálogos, com boas horas de sentar e tomar um café? É necessário rever o que aconteceu, o porquê que está se perdendo. Sabe, eu tenho visto aqui tem algumas meninas adolescentes. Nós temos visto tanto das nossas adolescentes se perdendo, se entregando. Nós temos visto tanto das nossas adolescentes se automutilando. E eu me questiono e eu ainda não consigo entender o porquê dessa geração que se automutila. Essa geração que corta o exterior para amenizar a dor do interior. Nós temos visto tantas mulheres que se encontram depressivas, cansadas de lutar. O Senhor, Ele te chamou para fazer a diferença. A Bíblia diz que nós fomos feitas da costela de Adão. Sabia que a costela, você sabe qual é a função da costela? A função da costela é proteger um órgão vital que nós temos no nosso corpo, que é o coração.
Nós sabemos que sem o coração nós não podemos viver, nós não podemos respirar esse ar. Não há vida se não haver batimento cardíaco. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que nós fomos chamadas para ser sim as auxiliadoras, para ser aquelas que cuidam. A nossa casa, a nossa família, são órgãos vitais, são órgãos que não podem ser atacados, que não podem, parar de pulsar, parar de bombear o sangue. Mas a gente vê muitas vezes mulheres assim como Sarai, como Agar, que não souberam lidar com as frustrações. Muitas vezes é a nossa escolha que é errada. Pare e pense, aonde você se encontra no dia de hoje? Qual é a situação da tua vida? Você vai ver que muitas das coisas que você está vivendo hoje, você está vivendo por consequências daquilo que você plantou, daquilo que você escolheu. Nós sabemos que Deus não tem prazer no sofrimento das suas filhas. Que pai tão maravilhoso como o nosso Deus, que foi capaz de entregar o filho dele para morrer numa cruz, por mim, por você, mesmo sabendo dos nossos pecados, mesmo sabendo dos nossos erros, mesmo sabendo das nossas falhas. Mas ele enviou o seu filho amado para que morresse e pagasse um alto preço por mim e por você. A cruz que nós não conseguiríamos carregar, o peso estava sobre Jesus. Aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus já fez. Por isso, minha amada, não aceite as investidas de Satanás na tua casa, na tua vida. Eu não sei como você passou por aquela porta. Eu não sei como está a tua vida hoje. Mas eu quero dizer para você que se você permitir, o Senhor Jesus, Ele vai colocar o bálsamo na tua ferida. Se você foi ferida em algum momento, em determinado momento da tua vida, o Senhor, Ele tem bálsamo para a tua ferida. Ele tem azeite para a tua ferida. Não aceite viver uma vida miserável. Não aceite viver uma vida frustrada. Não aceite viver uma vida em depressão. Não aceite viver uma vida de desânimo. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Quando eu e você nos tornamos mulheres curadas, mulheres saradas, nós nos tornamos boas mães, nós nos tornamos excelentes servas, nós nos tornamos esposas sábias. Mas nós não podemos nos tornar nem boas mães, nem esposas sábias e nem sermos servas por excelência se nós não estivermos curadas, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quantas vezes você olha uma mulher e você diz: meu Deus, essa aí, olha, pior que limão, é amarga, ai, não dá nem de falar com ela, não dá nem de chegar perto. Você já parou para olhar a vida dela? Você já parou para perguntar o porquê de ela ser assim? Porque Deus não nos criou para sermos amarga. Deus não nos criou para sermos esse tipo de pessoa. Até porque eu e você somos filhas de um rei, amém? E se nós somos filhas, nós carregamos o que no nosso sangue? O DNA. E o DNA de Deus está no nosso sangue. E se está no nosso sangue, então nós não somos pessoas que querem, expressar a amargura, expressar a ira, expressar a ingratidão. Muitas vezes quando nós expressamos esses sentimentos, é porque dentro de nós estamos machucados e nós estamos feridas. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: o Senhor Jesus, Ele é perfeito. E se Ele te trouxe aqui é porque Ele te trouxe para algo melhor, para algo maior. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, nesse segundo culto de mulheres, e eu acho culto de mulher muito importante, porque tem muita casa sendo derrubada, tem muita casa sendo destruída por falta de sabedoria de mulheres, por mulheres insensatas, por mulheres tolas. Amadas, eu sei que eu e você vivemos a consequência do pecado adâmico. Eu sei que o inimigo, ele tem bombardeado as nossas casas, as nossas famílias. Eu sei que ele não tem se cansado
Mas uma coisa é certa, o Senhor te chamou para fazer parte de um exército. E eu falo que esse exército, ele luta de joelhos no chão e com espada na mão. Esse exército é um exército de mulheres, mulheres que ouvem a voz de Deus, mulheres que querem fazer a diferença nessa terra. Amadas, o Senhor, Ele nos deu o abraço mais gostoso, o sorriso mais lindo, a ponto, sabe, de abraçarmos uma irmã e com um abraço curarmos a ferida dela. Sabe aquele sorriso quando você chega para tua irmã e você diz: Jesus te ama. Sabe, o Senhor, Ele nos fez capaz, o Senhor nos fez dinâmica, o Senhor nos deu mente criativa, o Senhor colocou em nós algo especial. Não é verdade? Se a gente olhar o homem e a mulher, homem é maravilhoso, é bênção. Eu sei que está cheio de homem aqui, vocês são bênção de Deus. Mas mulher é o brilho, mulher é a cor. Ou vocês acham por que tem aqueles balão lindo lá na porta? Por que vocês acham que aquele painel está tão lindo, tão maravilhoso? Por quê? Porque foram as mulheres que fizeram. E não adianta a gente querer se igualar ao homem, porque nós não somos igual ao homem. Deus não nos fez igual ao homem. Nós somos o sexo frágil quando diz, mas não que nós somos frágil nas nossas emoções. Pelo contrário, nós somos fortes, nós somos frágeis. Muitas vezes é na nossa força física. Mas nós temos uma força interior, que pelos nossos filhos nós viramos leoas, pela nossa casa nós nos tornamos guerreiras. Mas sabe o que muitas vezes falta na nossa vida? É o processo de cura. Amadas, é o processo de cura. Sabe, e eu não quero me alongar, porque eu sei que as horas correm, mas eu quis trazer uma palavra para vocês, direcionada do coração de Deus, mas eu também quis trazer algo para vocês que fizessem a diferença na vida de vocês, que se vocês conseguirem compreender o poder da cura dos nossos sentimentos, vocês serão mulheres mais felizes. Todas nós vamos passar por frustrações, aquelas que já passaram, talvez vão passar novamente. Aquelas que nunca passaram vão passar, pode ter certeza, porque o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o inimigo, ele tenta roubar a nossa alegria. O inimigo, ele tenta tirar de nós essa força, esse brilho do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, minha linda, olhe para dentro de você. Sabe, às vezes a gente tenta mascarar a nossa dor. Às vezes a gente tenta fingir que não aconteceu. Às vezes a gente tenta se fazer de forte. Mas só quando nós permitirmos Jesus tocar na ferida, é que ela vai ser curada. E eu contei um testemunho há pouco tempo, e ele é relacionado à minha pastora. A minha pastora, além de ser minha pastora, é uma das minhas melhores amigas. E eu perdi a minha mãe há 10 meses, e a gente que é cristão, a gente tem aquela coisa assim, né? Não, eu tenho que me mostrar forte. Ninguém pode me ver chorando. Até porque eu acredito num céu, eu acredito na ressurreição. Ela morreu em Cristo, então ela está bem. E a gente se faz muito forte, mesmo quando a gente não é forte. Muitas vezes o grito fica preso na garganta. Muitas vezes o choro é interior. Mas teve um culto que eu estava no altar, e aquele louvor que ali estava sendo ministrado com tanta unção, com tanto fervor. E naquele momento eu comecei a chorar, e eu disse assim: ai, Senhor, eu estou chorando, mas é de saudade. Tu não entende, Senhor, a minha saudade? Tu não entende a minha dor? E eu comecei a falar com o Espírito Santo, e eu comecei a reclamar, porque a gente é muito reclamona, né? E eu comecei a questionar a Deus: por que, Deus? Por que tu não me deu mais tempo? Por que isso? Por que aquilo? E na correria do culto, acabou o culto e a gente acabou indo embora. E na próxima quinta-feira a gente teve culto. E a pastora Elaine, ela veio e falou assim para mim: olha, eu tinha algo para te entregar no sábado, mas eu não te entreguei, eu quero te entregar agora. E ela disse assim: ó, o Senhor manda te dizer que você nunca mais vai chorar pela perda da tua mãe como você tem chorado.
Sabe, desde aquele dia eu senti um conforto, algo que eu ainda não havia experimentado nesses 10 meses. Algo que eu não consigo nem explicar com palavras, nem expressar. Sabe por quê? Porque naquele momento eu permiti Jesus tocar na minha ferida. Talvez a tua ferida não é a mesma que a minha. Talvez as tuas perdas não são as mesmas que as minhas. Mas uma coisa é certa: se uma ferida não for tocada, ela não pode ser tratada. Nesse texto nós ainda vamos ver o cuidado de Deus na vida de Sarai. Nós vamos ver o cuidado de Deus na vida de Agar. Nós vamos ver o cuidado de Deus na vida de Ismael, na vida de Isaac. Porque mesmo que às vezes a gente escolha um caminho errado, o Senhor continua cuidando da gente. Mesmo que às vezes a gente saia um pouquinho da vontade de Deus, a misericórdia dEle é suficiente para nos trazer de volta para perto dEle. Você nessa noite está num culto direcionado para mulheres. E eu quero que você comece a refletir sobre a tua vida. Sabe, amadas, todas as vezes que eu sou convidada para um culto relacionado a mulheres, e quando eu não prego, principalmente quando eu não prego, eu como da palavra. Porque a cada dia eu quero ser melhor dentro da minha casa. Porque a cada dia eu quero ser melhor mãe para com os meus filhos. Porque a cada dia eu quero ser melhor serva para o Senhor. Porque eu sei que eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas limitações, eu não sou perfeita, eu estou longe da perfeição. Mas uma coisa eu tenho comigo, uma convicção eu tenho dentro de mim: eu quero ser algo melhor, eu quero ser uma mulher melhor. Assim como a irmã louvou no começo, eu quero ser uma mulher transformada, mas transformada pelo poder de Deus, não pelas minhas mãos, não pelas minhas armas. Mas eu sei que existem guerras que eu preciso lutar com armas espirituais. E quando nós não entendemos isso, nós sofremos, nós nos machucamos. Porque muitas vezes nós queremos lutar as nossas batalhas com armas que são palpáveis, com armas que são visíveis. E não tem como. Existem guerras que são espirituais, existem guerras que o inimigo, sabe, coloca dentro da tua casa, que o inimigo manifesta através daqueles que daquelas pessoas que você mais ama. Não é assim. É assim. É assim nas nossas vidas. Sabe, se Sarai fosse uma mulher curada, Sarai não teria tomado a atitude que ela tomou. E se Agar tivesse curada dos sentimentos, das feridas, ela também não teria tomado aquela atitude. E elas teriam evitado tantas coisas, tanto choro, tanta dor de cabeça. E nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé, porque nós queremos ministrar na tua vida. Eu quero ministrar sobre a tua vida, junto com a pastora Elaine, com a missionária Dini. Uma unção fresca, uma unção nova, de amor. Amada, daqui de cima eu consigo olhar para vocês e eu consigo ver tanto coração endurecido, tanto coração fechado. Tem tantas mulheres que entraram aqui que Jesus está assim, ó, batendo na porta do coração. Aí Jesus insiste, mas o coração continua fechado. Esse culto só vai valer a pena se você abrir o teu coração. Esse culto só vai valer a pena, só vai fazer a diferença na tua vida se você praticar aquilo que você ouviu. Feche os teus olhos. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Feche os teus olhos. Olhe para dentro de você. Não aceite, minha linda. Não aceite aquilo que te fere. Não aceite aquilo que te machuca. Eu posso dizer para vocês que por diversas vezes eu tive muitos motivos para desistir de tudo. Você precisa
Mas não vale a pena desistir. Descansa teu coração. Entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. Tem que esperar, precisa acreditar em Deus. Comece a falar com Deus. Descansa o seu coração. Descansa teu Tire o coração. olho da preocupação. Tire totalmente o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Todo dia o Senhor tem algo novo para a tua vida. Descanse o seu coração. Tire o olho da preocupação. Deus tem um milagre pra você todo dia. Aleluia. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Quero pedir para a missionária Dini, para a pastora Elaine estarem aqui junto comigo à frente. Mulheres, saiam do teu lugar. Saia. Nós queremos orar, nós queremos ministrar sobre a tua vida. Descansar. Oh, Espírito Santo. Esperar, você precisa confiar que entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. A Bíblia fala Tem que esperar, que havia uma mulher precisa acreditar. que sofria de hemorragia há 12 anos. E a Bíblia fala que um dia essa mulher ouviu falar de Jesus. Essa mulher ouviu falar que Jesus estaria passando por ali. E esta mulher juntou todas as forças que ela tinha, porque ela acreditava que se somente ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Talvez, minha linda, talvez a tua ferida não é no exterior, talvez a tua enfermidade não é no teu exterior, mas é no teu interior. Talvez é a ferida que sangra. Talvez você tenha vivido a mesma situação há muitos e muitos e muitos anos atrás. Talvez você tenha carregado este peso, e este peso cada vez tem se tornado mais difícil de ser carregado. Eu quero te dizer que nesta noite o Senhor Jesus está aqui. Ele está passando neste lugar. E eu quero te dizer que aonde Jesus passa, a cura, a transformação, que aonde Jesus passa, nada permanece igual. Oh, aleluia.